Vamos falar sobre grandezas diretamente e indiretamente proporcionais. Primeiramente, falaremos sobre diretamente proporcional. O que seria uma grandeza diretamente proporcional? É quando dois elementos tendem a aumentar junto ou a diminuir junto. Pode ser o tempo, pode ser a massa, pode ser a distância. Independente do tipo de grandeza, se essa grandeza tende a aumentar, então um outro elemento também vai aumentar. Assim como diminuir, também vai diminuir. Então, explicando melhor sobre isso, seria o quê? A velocidade, por exemplo, velocidade e distância. Se a velocidade é alta, então a distância também vai ser alta. É a mesma coisa se um carro estiver a 50 km por hora, esse carro ele vai percorrer 50 km em 1 hora. É a mesma coisa eu pensar, 50 km por hora é igual a 50 km durante 1 hora. Agora, se eu pegar um carro, fazendo o contrário, se eu pegar um carro com baixa velocidade, ele vai percorrer uma baixa distância. É a mesma coisa se eu pensar. Um carro ele está a 10 km por hora, bem devagar, 10 km por hora, então ele vai percorrer 10 km em 1 hora. Ou seja, em 1 hora, o primeiro carro percorreu 50 km. E o outro carro, que estava a uma velocidade mais baixa, ele percorreu, em 1 hora, 10 km. Então, é uma diferença grande. Então, é isso que a gente deve imaginar. Quanto menor a velocidade, menor vai ser a distância. Quanto maior a velocidade, maior vai ser a distância. Por isso que a gente chama de diretamente proporcional. É a mesma coisa se eu fizer um exemplo de funcionários de uma fábrica e a produção deles nessa fábrica. Vendo esse vídeo rapidinho, a gente consegue compreender. Eu tenho uma fábrica de pequeno porte e um funcionário. Ele produz pouco. Então, aumenta essa quantidade de produtos, a fábrica vai aumentar. Ou seja, explicando melhor sobre esse vídeo, seria o seguinte. Se eu tiver um funcionário produzindo uma camiseta por dia, eu vou conseguir vender uma camiseta por dia. Agora, se eu aumentar a quantidade de funcionários, eu vou colocar 30 funcionários na minha empresa. Então, eu vou conseguir produzir 30 camisetas por dia. Então, é isso que seria diretamente proporcional. Eu tenho poucos funcionários e pouca produção. Só que se eu aumento o número de funcionários, eu vou aumentar o número de produção também. Agora falando sobre inversamente proporcionais. Essa grandeza inversamente proporcional, como o próprio nome diz, é inverso. É quando eu tenho uma grandeza que tende a aumentar e a outra grandeza minha, ela vai diminuir. Um exemplo disso seria a velocidade e o tempo. Se eu tenho uma velocidade alta, o meu tempo vai ser menor de percurso de um carro, por exemplo. Assim como se eu tiver uma velocidade baixa, o meu tempo vai ser maior. É a mesma coisa se eu imaginar um carro numa velocidade de 50 km por hora, ele vai percorrer vamos supor, desculpa. O carro ele está a 50 km por hora. Ele vai percorrer uma distância de X quilômetros. Então, se o carro está a 50 km por hora, ele vai percorrer um tempo X. Agora, se eu tenho um carro que anda a 10 km por hora, o tempo desse carro chegar até X quilômetros vai ser maior do que o tempo que eu tenho de um carro andando mais rápido. Só para você entender melhor, eu coloco aqui um vídeo de um carrinho percorrendo numa velocidade X, que eu não sei. Ele percorreu ali 5 segundos. Ele percorreu essa distância em 5 segundos. Então, com essa velocidade X. Agora, eu venho com outro carro aqui. E ele está andando mais rápido do que o carro anterior. Percorreu em 2 segundos. Ou seja, o carro, em 5 segundos, ele teve uma distância maior, mas ele andou mais devagar. Em 2 segundos, ele estava andando mais rápido e percorreu menos tempo, certo? Agora, um exercício de fixação para conseguir compreender melhor. Analise cada afirmação abaixo e diga se é diretamente ou inversamente proporcional. A idade de uma pessoa e a massa de seu corpo. Tá. A idade de uma pessoa
e a massa do corpo dela. Como que eu poderia compreender se ela é inversamente ou diretamente proporcional? É só imaginar da seguinte forma. Eu coloco um bebê aqui de 12 quilos. Eu não sei de fato quantos quilos tem um bebê, mas vamos colocar 12 quilos. Tá. Esse bebê tem 12 quilos. Aí eu coloco uma menina de 24 quilos. Essa menina é mais velha do que o bebê. Isso eu consigo perceber. Então, o bebê, ele é mais novo. Coloquei a setinha para baixo, porque ele é mais novo do que a menina, que é mais velha. Coloquei a setinha para cima. Para baixo, mais novo. Para cima, mais velha. E aí eu vou olhar para o peso. Bom, 12 quilos é menor do que 24 quilos. Então, 12 quilos eu coloco uma setinha para baixo. E agora 24 quilos é maior do que 12 quilos. Então, eu coloco uma setinha para cima. Ok. Para eu compreender agora qual que seria a minha resposta, se seria diretamente ou inversamente proporcional, é só eu perceber que essa seta aqui, ela está para baixo, essa aqui, ela está para cima. Inversamente proporcional. Se fosse diretamente proporcional, as duas setas deveriam estar viradas para cima, assim como as duas setas de baixo também deveriam estar viradas para cima. Então, é só perceber que a idade de uma pessoa, vamos supor, a idade do bebê e o peso do bebê são baixos. Se eu olhar apenas para o bebê, eu sei que é diretamente proporcional, tá? É a mesma coisa a menina. A menina, ela tem 24 quilos, ela é mais pesada. E ela tem uma idade maior, tem uns 7 anos, vamos supor. Ela é mais velha do que o bebê. Então, se eu olhar apenas para a menina, se eu esquece o bebê, eu olho apenas para a menina, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Por quê? Porque as duas setas estão para cima. Assim como o bebê, as duas setas estão para baixo. É diretamente. Um é proporcional ao outro. Agora, se eu olhar para a menina, para a idade da menina e a idade do bebê, o bebê tem uma idade menor. A menina tem uma idade maior. Então, isso eu digo que é uma grandeza inversamente proporcional, porque eu tenho uma seta para baixo e outra seta para cima. Assim como se eu olhar no peso, eu tenho 12 quilos, que é menor do que 24 quilos. Então, eu também tenho uma grandeza inversamente proporcional. Então, essa que é a lógica que se deve compreender. A diferença entre diretamente e inversamente proporcional.